nós temos os professores se desdobrando para tornar as aulas online mais acessíveis e atrativas aos alunos, usando do tempo livre deles e dos próprios equipamentos. No outro lado, os pais questionando a eficácia da aprendizagem e pontuando as dificuldades de manter a rotina da casa com a nova rotina de estudo dos alunos. E aí, no meio disso, estão os alunos, que além de já estar passando por todo esse estresse que a pandemia causa em todo mundo, ainda tem alguns problemas como falta de acesso à internet, ou dificuldade com manter uma disciplina em casa e fazer esse gerenciamento do tempo estando em casa. De acordo com uma pesquisa realizada pela USP, com quase 19 mil professores do estado de São Paulo inteiro, 85% dos que responderam à pesquisa têm a percepção de que os alunos aprendem menos com a educação mediada por tecnologia. Então hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre os principais desafios que a pandemia trouxe para o contexto educacional e quais são os principais impactos e consequências do ensino remoto nesse momento. Antes de tudo, é importante a gente entender qual que é a principal diferença entre o ensino remoto emergencial, que é o que a maioria das escolas estão adotando agora, e a educação à distância, o EAD. No EAD, que a gente já tinha antes da pandemia, geralmente as aulas ficam gravadas na plataforma e o aluno tem acesso a um tutor ou a um professor para tirar as dúvidas, mas ele não tem contato ao vivo com esse professor, que é diferente do ensino remoto, o ensino à distância emergencial, que é o que a gente está tendo agora. No ensino remoto, as aulas são ao vivo, então a gente pode conversar com o professor de maneira simultânea. Então essa acaba sendo a melhor opção, porque ela é o mais próximo possível de uma aula na sala de aula normal. Mas, se essa aula não fica gravada na plataforma, a gente não tem como garantir que o aluno teve acesso a uma internet de qualidade e estável durante todo o período de aula. Então pode acabar acontecendo que ele perca partes muito importantes do que foi falado durante aquele período. E um dos grandes impactos nessa pandemia é do acesso à internet e do ensino à distância. Segundo a Unicef, cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos não possuem acesso à internet. Isso corresponde a 17% dos brasileiros nessa faixa etária. É por isso que falar de ensino à distância num país tão desigual é um desafio, pois grande parte desses jovens não possuem o básico para acompanhar as aulas online e todo o processo de estudo. E com as escolas fechadas por conta da pandemia, muitos alunos tiveram seus estudos completamente interrompidos. E boa parte desses alunos que se encaixam na faixa da população menos favorecida economicamente e socialmente perderam a oportunidade de atividades educativas e de lazer que tinham dentro do ambiente escolar. Isso cria um abismo educacional entre ricos e pobres. E com a pandemia, ela acaba evidenciando para a gente a desigualdade no Brasil e no mundo em relação à educação. 463 milhões de estudantes tiveram seus estudos interrompidos por conta da pandemia, e 72% desses estudantes são de família de baixa renda e estão tendo problemas com isso. Se a inclusão de alunos com deficiências já é um desafio no contexto educacional no geral, durante a pandemia essas dificuldades aumentaram. Ensinar alunos com síndrome de Down online, por exemplo, requer um planejamento dos recursos e dinâmica da sala de aula. Segundo a psicopedagoga Camila Leão, o ideal seria o aluno ter momentos de aulas personalizadas de acordo com as suas dificuldades em grupos menores, o que é um desafio para a maioria das escolas, por diversos motivos, como tempo eficiente e falta de recursos. Os pais ou responsáveis também precisam estar envolvidos nesse processo, visando sempre estimular as competências desse aluno e promover a sua integração no contexto escolar. Outra dificuldade que as pessoas com deficiência têm sofrido, principalmente crianças e adolescentes, é a falta de socialização que tem ocorrido durante o isolamento social e que, como sabemos, é de grande importância para o desenvolvimento de suas competências e autonomia. Uma opção na tentativa de sanar esses problemas é criar um ambiente amigável e participativo durante as aulas
seja com a sala toda, com o professor ou até mesmo em grupos menores. Uma pesquisa realizada com 2.000 professores profissionais da educação revela que 72% deles relatam uma sobrecarga durante o ensino remoto. Muitos deles relatam problemas psicológicos, ou seja, um cansaço psicológico, aliados à ansiedade, depressão, insuficiência e entre outros que geram muita angústia durante esse processo todo, incluindo a rotina diária de sobrecarga de trabalho. Pois, além da dificuldade com a conexão em ter uma internet decente na própria residência, muitos professores relatam não ter conhecimento do ensino remoto, não ter conhecimento da tecnologia. Muitos relatam também a necessidade de fazer um alto investimento próprio para adquirir novos equipamentos para uma aula, para conseguir dar uma aula decente, para conseguir, no mínimo, uma conexão segura com os alunos. Eles relatam também a dificuldade de manter uma postura pedagógica, ou seja, muitos alunos não participam, não conseguem participar, porque fora da sala de aula existe muito mais distrações do que teria ali no contexto escolar. Então os professores relatam a insuficiência ou mesmo uma insegurança de que seus conteúdos estejam sendo claros para os alunos, estejam chegando para os alunos. E isso é uma coisa que traz muita ansiedade para os profissionais e problemas realmente psicológicos, de estresse e etc., como já foi falado. Dentro da sobrecarga diária de trabalho, muitos professores relatam que, devido ao conhecimento que eles têm das dificuldades dos alunos para acesso à internet, porque vale lembrar que uma boa parte da população brasileira é pobre e não tem acesso ao mínimo de internet possível, que seja um 3G ou 4G. Então eles relatam que eles dão atenção até fora dos horários de aula para os alunos, justamente compreendendo essa situação. Porém, o que acontece? Gera um problema enorme, porque eles não conseguem atender todos os alunos e entender também a dúvida de todos os alunos, porque é muita gente procurando eles fora de um horário de trabalho, e também eles relatam que um dos maiores problemas é justamente essa insegurança de compreender, de conseguir dar conta e a sobrecarga. E a sobrecarga que isso gera de trabalho neles, fora do horário de aula de expediente. Em uma entrevista que o G1 fez com alguns profissionais, 89% relatam nunca ter tido experiência e principalmente estão tendo que aprender por conta própria a trabalhar de forma remota. Ou seja, o Estado não ajudou em nada neste processo de aula remota os profissionais que tanto necessitam trabalhar nesse momento, e principalmente as crianças precisam deles, os alunos, os adolescentes precisam deles. E eles não tiveram nenhum retorno do Estado em relação a isso, um treinamento específico. E 21% desses 89% dizem que existe uma dificuldade enorme dentro deles, para com eles mesmos, de lidar com as mídias, de lidar com a tecnologia para esse ensino remoto. Muitos relatam que são analfabetos funcionais e digitais, porque não conseguem mexer com a plataforma, não têm esse conhecimento específico. Pessoal, estamos chegando ao fim desse vídeo e para terminar gostaria de agradecer as visualizações que vocês nos deram nos vídeos anteriores e principalmente nesse vídeo. Gostaríamos de salientar que todas as informações faladas nesse vídeo, propagadas nesse vídeo, são fruto de muita pesquisa com fontes fidedignas. Gostaríamos também de salientar a necessidade de respeito aos profissionais da educação, aos professores, que são massacrados diariamente em nossa sociedade, que não recebem um salário digno e sequer têm o mínimo, eu digo o mínimo de estrutura para trabalhar. A única coisa boa, entre aspas, na pandemia, que foi evidenciado é que sem os professores não existe capacidade ou mesmo possibilidade de que nossos alunos tenham um futuro melhor. Nós precisamos sim brigar pelos professores, respeitá-los, darmos um tratamento digno, porque eu tenho, não digo certeza, mas eu tenho um pensamento sobre que cada pai e cada mãe deve estar passando um verdadeiro perrengue para educar os filhos
na forma remota para auxiliar. E dentro disso, eu convido vocês para a reflexão do que foi falado no vídeo e para uma reflexão mais profunda. Você realmente reconhece o valor do professor? Você realmente reconhece a necessidade do professor na sua vida? Não somente na vida do seu filho ou de algum conhecido seu, de algum sobrinho, de algum primo, mas na vida da sociedade? Eu espero, desejo que todos nós passamos a reconhecer de forma mais digna esse profissional que é tão necessário.